tetra brasileiro, ex-copa do Brasil, bi-libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você. Trabalhão, né, Bel? Homem, né? A chegada dele foi uma loucura aqui na porta da toca, todo mundo acompanhou ao vivaço aqui no Alterosport. Boa tarde a você que acompanha o Alterosport, bancada democrática. Pois é, a última parte dessa chegada do Gerson é a apresentação dele hoje oficial, né? Marcada para 1h da tarde aqui na Toca da Raposa. Ele que foi a maior contratação em valores absolutos do futebol brasileiro, 27 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bonificações. Daí mais ou menos 190 milhões de reais toda essa negociação. E ele já treina com o grupo, né? Então, se tiver condições de regularizado já no BID e também físicas, ele já pode ser relacionado contra o Uberlândia no fim de semana ou, quem sabe, contra o Atlético no outro fim de semana, do dia 25 de fevereiro, na Arena. Agora é aguardar, né? Inclusive, ele deve comentar sobre esse assunto em relação ao Matheus Pereira. Muito se falou, né, sobre essa parceria. O Matheus Pereira é um jogador que pensa um jogo diferente, agora vai ter esse cara também ao lado dele. Então vamos ver o que vai ser, o que o Gerson vai falar nessa apresentação dele aqui hoje também, que deve ter o pai dele também, né, que gosta de acompanhar sempre o Gerson aí. O Marcão Resenha, né? Daqui a pouco, Vitinho, a gente aciona então pra gente ter mais detalhes. Tá ansioso, né, Hugo Eduardo? Tô ansioso, Bebel, mas há uma coisa que a gente tem que falar, porque nós temos que valorizar os nossos aqui, sem dúvida nenhuma. A pessoa que em primeira mão deu em vídeo a contratação do Gerson foi Vitor Moreira. Ele ficou de plantão na toca, ficava lá o dia inteiro por conta própria, assim, pra... Tínhamos repórteres naquele momento, repórteres de rádio que estavam ali, mas em vídeo, quem captou a confirmação vinda do dono da SAF, Pedro Lourenço, foi Vitor Moreira, o nosso repórter aqui do Alterosa Esporte. Então, todo o mérito, sem dúvida nenhuma, pro Vitinho, pro trabalho que fez espetacular. E a ansiedade do Hugão batendo daquele jeito, né? Pra ver logo o Gerson jogando do lado do Matheus Pereira. E parabéns, Vitinho. Você é fera demais. Junto com o Rei, que fizeram um plantão na porta da Toca da Raposa pra trazer essa informação em primeira mão pra todo mundo em vídeo. Tinha rádio lá, mas em vídeo foi Vitor Moreira e o Rei, nosso cinegrafista. Ele tava apurando no celular, fez até uma pose pra receber o elogio do cara. Os meninos botaram lá. Fez até pose pra receber o elogio. Merece pode toda a moral agradecer, do Vitinho. mundo. Pode agradecer o elogio. Obrigado, nós estamos aqui pra isso, né, meu? O menino tá demais. Agora, o Lauro Lopes foi quem acompanhou outra apresentação na toca. Aos 30 anos, Chico da Costa vai vestir a camisa 91 do Cruzeiro. O mesmo número usado no Mirassol, ex-clube do atacante. Eu gosto muito da 19, né? No Mirassol, praticamente todos os números estavam ocupados. Aí escutei uma sugestão, né? E falei, então tá, então vou espelhar. E ficou 91. Aqui também eu falei, vai ser 91 então. Pelo time do interior paulista no ano passado, Chico da Costa balançou as redes 6 vezes em 20 partidas. O atacante pertencia ao Cerro Porteño do Paraguai e fechou em definitivo com o Cruzeiro. O contrato do novo atacante celeste vai até o fim de 2027. Além de uma oportunidade de mercado, a chegada de Chico da Costa ao Cruzeiro foi um pedido direto do técnico Tite, principalmente por conta das características do jogador. No decorrer da minha carreira sempre fui atacante, centroavante, fui aprendendo a jogar como referência, mas eu também participo bastante do jogo, fui entendendo o jogo com a bola e sem a bola, né? Fui estudando futebol na minha carreira. Revelado pelo Atlético Paranaense, Chico da Costa passou por vários clubes do Brasil e da América do Sul. Um dos melhores momentos da carreira do atacante foi entre 2022 e 2024, quando defendia o Bolívar. Ao todo ele marcou 52 gols em pouco mais de 80 partidas. Agora pelo Cruzeiro, ele espera repetir os bons números, aguardando uma oportunidade, ou quem sabe até, jogando ao lado de Caio Jorge. Quem escolhe depois é o Tite. A gente não disputa um com o outro, senão que a gente vem para somar e complementar. Uma das motivações de estar aqui é realmente saber que com o meu jogo eu posso agregar e somar em algumas ocasiões especiais. E estou feliz de estar fazendo parte disso. Números importantes, um pouco mais de 80 jogos, 50 gols, é de se levar em consideração. E outra coisa também,
Esse jogador é um jogador de recurso de bola aérea, porque no ano passado, por exemplo, era a grande dificuldade do Cruzeiro, essa bola aérea. Nós temos alguns gols do Fabrício Bruno, temos algumas jogadas do Vidialba, temos também algumas jogadas de bola aérea em que o Caio Jorge participa, mas muito pouco com aquele jogo ofensivo do jogador brigando com o zagueiro. E o Chico da Costa é esse zagueiro chato, esse atacante chato, que sem dúvida nenhuma incomoda muito os zagueiros. É uma possibilidade para que a bola aérea do Cruzeiro possa funcionar, Bebel. E é uma família tradicional no Cruzeiro, que já teve o Fábio de Costa, agora tem o Chico da Costa. E o melhor é o seguinte, né? Quando você vai falar sobre o Fábio de Costa, ele sempre esquece que o Fábio, 2 anos depois, colocou 2-5-0 no Atlético. Isso ele não comenta porque dói muito, mas dói demais, Rafael. Gerson, que vai ser apresentado logo mais, já está treinando, né, Hugão? Participou parcialmente dos treinos na Toca. Mas uma ansiedade que eu tô, que você não faz ideia, porque Matheus Pereira é incontestável a qualidade dele, né? E aí você tem um jogador como o Gerson, por exemplo. E a gente também tinha um outro jogador que a gente chamava de Coringa, que é o Christian, também nessa situação. E aí a Nandinha e o Fael falaram assim, vai ficar em cima do muro nessa situação e tudo. E caiu pra Valete agora. Eu tô muito... boa colocação. Eu tô muito em cima do muro, porque eu não sei quem sai desse time pro Gerson entrar. O Gerson, sem dúvida nenhuma, é titular. A gente pode até fazer essa enquete depois aí, nas minhas redes sociais e também no X do Alterosa Esporte. Sobre isso, matéria. O torcedor... Vou pra rua, Bebel. Eu vou pra rua pra entender, na cabeça do torcedor cruzeirense, qual é o time ideal que o Tite deve escalar com o Gerson e quem seria o jogador que seria colocado aí à parte. Combinado. Porque um bate na porta do outro e fala assim, ó, comprou lá no meu boteco e não pagou, não. Então a fama fica ruim mesmo. Eu vou continuar cobrando aqui, porque uma coisa é prometer que vai mudar, a outra coisa é mudar efetivamente. Enquanto não mudar, não é esse tipo de manchete que eu quero associado ao escudo do Galo. Então quer dizer que um tá ligando pro outro falando assim, ó, negocia não, porque os homens lá não pagam não, né? Essa notícia correu e no ataque foi procurado pelo dirigente do Palestino para desmentir a nota do Atlético. Foi isso. Vou defender a imprensa aqui que fez o papel dela. E Parabéns no ataque, parabéns, viu, meu povo? Ó, e a gente volta. Ele já está se acostumando com o novo time. Tranquilo. Sempre tranquilo. E o pai também. Respira que é de graça, porque a vida não tem replay. 21 anos, ó, de Cruzeiro. Uau! A contratação mais cara da história do futebol sul-americano é do Cruzeiro. Uma compra de 26 milhões de euros, podendo pagar mais 4 milhões caso o Coringa atinja uma série de metas. Um investimento que o técnico Tite quer ver dentro de campo. Daqui a pouco tu tem um jogador que pode contribuir numa função de articulador, de mais um meia de articulação e criação, né? E o Gerson tem essa capacidade e joga em 2, 3 funções também. Ele é de externo / meia, ou ele é de meia central, ou ele é de segundo médio, como jogou na seleção comigo. O faz-tudo, de 28 anos, tem muita história no futebol. Estreou no profissional com a camisa do Fluminense, aos 17 anos, em março de 2015. E meses depois, foi vendido a Roma por 16 milhões de euros. Após 3 temporadas no futebol europeu, foi comprado pelo Flamengo em julho de 2019 e vendido 2 anos depois ao Olympique de Marseille por 25 milhões de euros. No começo de 2023, retornou à Gávea. Espero que possa ser até melhor do que a minha primeira passagem, né? Trabalhando para isso. Foi uma passagem vitoriosa, mas que acabou sendo marcada pela forma como Gerson saiu do Flamengo. Na renovação do contrato, o staff do Meia pediu a redução da multa rescisória de 200 para 25 milhões de euros. E o Zenit pagou esse valor. Agora ele está de volta ao Brasil, com a camisa do Cruzeiro. Gerson tem fome de títulos. O pai de Gerson, bom, ele também tem fome. Essa foto aí que viralizou, ela é feita por inteligência artificial, ok? Mas o tropeiro do Mineirão, esse é de verdade. E é bom demais também. Respira que é de graça, que a vida não tem replay. Vou comer esse feijão tropeiro, vou comer todo dia, toda hora. Virar a chavinha aqui que é importante. A gente tem que falar do meia Gerson. Agora deixa eu virar a chavinha aqui que é importante. A gente tem que falar do meia Gerson, que é apresentado na Toca da Raposa. E a gente já tem aí, chefe André, as falas, os primeiros movimentos oficiais de Gerson com a camisa do Cruzeiro. E ele já chegou falando a respeito de ser
até aqui a contratação mais cara, não só do futebol brasileiro, mas das Américas. Vamos ouvir o Gerson. Eu acho que peso não. A minha resposta até, me desculpe, né, nesse sentido vai ser curta, porque todos os esforços que eles fizeram, a única resposta que eu tenho que dar é em campo. Então eu tenho que recompensar isso em campo e mesmo vocês já me conhecem, vocês sabem que vontade, força, determinação. E como eu falei, o presidente falou que as pessoas acham que eu sou marrento. Eu não sou não. Meus amigos me chamam de rabugento, chato, mas vocês nunca vão ouvir em algum lugar as pessoas falar que não gostam de mim. Dentro de campo eu tô para dar minha vida, até porque eu tenho que representar minha família e representar aqueles que fazem de tudo por mim. Ô Andrezão, tem mais fala já do Gerson? Vamos ouvir mais uma, ele falando aí do sonho de Copa do Mundo. Eu acho que é necessário, a gente tem que ouvir mais o Gerson. Pô, é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Tem que dar mais tempo de tela para ele, pô. Vamos ouvir o Gerson. Em primeiro lugar, é sempre o clube, aí depois vem os jogadores. E como eu sempre falo, a minha função aqui é ajudar. Hoje eu tenho essa, vamos dizer assim, facilidade não, acho que privilégio de poder fazer mais de uma função. Vou estar sempre à disposição, o professor já me conhece bem, de estar ajudando a equipe, independente de ela ser, eu gosto mais de uma, mais de outra, até porque me fazem muito essa pergunta, mas como eu já venho fazendo isso há bastante tempo, eu já me habituei, então não tenho uma preferida. O importante é sempre estar em campo ajudando. E em questão, óbvio que o sonho está na Copa do Mundo, é o sonho de todos os jogadores. E como eu falei antes, o projeto Cruzeiro me deixa muito mais próximo disso. Óbvio que eu tenho que fazer o meu trabalho em campo, até porque aqui no Cruzeiro eu estou tendo toda a estrutura para isso. Veloso, eu queria te ouvir, falando aí a respeito do Gerson, tá aí as primeiras palavras do Gerson vestindo a camisa do Cruzeiro oficialmente. Vai usar o número 97 mesmo, 97. Que é o ano que ele nasceu, né? O ano que ele nasceu é o número 97. Essa é o ano que ele nasceu. 97 é o ano que ele nasceu. Eu achei que isso fosse... 97 a gente já... 97. Não pode nem falar ao vivo que a gente já aprontava, mas em 97 já estava... Nossa Senhora. Um ano bom pro Cruzeiro, né? Altas aventuras. É o ano também da conquista da Libertadores. São essas duas coisas. Do Cruzeiro. Por isso que ele usa 97. Pela conquista da Libertadores e pro seu ano de nascimento. Mas assim, a primeira coisa é por causa do ano que ele nasceu. É o ano que ele nasceu. Tô só trazendo como foi divulgado. Entendi. É o ano que ele nasceu. Jogador que sabe o peso, né, que é a própria contratação. Ele sabe o que significa no mercado, ele sabe o que significa a sua chegada ao clube e realmente não há outro caminho a não ser o campo para ele dar as respostas, né? Aí a gente vê a importância, né? Quando ele fala o projeto Cruzeiro, o peso que tem do Cruzeiro ter conseguido, através do Campeonato Brasileiro, voltar a uma Copa Libertadores, isso atrai jogadores de uma maneira muito forte. O Cruzeiro hoje ser um clube que cumpre todos os seus compromissos, desde funcionários, desde o colaborador primário ali na Toca da Raposa 2, passando um grande abraço para o nosso querido Sorriso, do Sorriso ao técnico Tite, né? Todos os compromissos financeiros são cumpridos rigorosamente em dia na Toca da Raposa. Eu acho que isso também é um fator. Ele tem aqui o Tite, que trabalhou com ele e se deram muito bem. O Spindel, que foi o responsável por trazer. Claro, ele não veio somente, foi a pedido do Tite, não. Tem a participação do Tite, tem a participação do Spindel e do Joaquim Pinto, hoje diretor de futebol do Cruzeiro, e é um cara que sabe das responsabilidades. É muito bom, eu gosto quando os jogadores têm essa questão de Copa do Mundo pela frente, mas ele sabe que caso não consiga ir à Copa do Mundo, tomara para a carreira dele, qualquer jogador sonha com essa conquista, né, de estar em um elenco de Copa do Mundo, ele vai seguir a carreira no Cruzeiro. Então, é um cara muito experiente, né, Elton? Já muito rodado, já muito
vivido no futebol, tem 28 anos, mas carrega essa responsabilidade e o peso que o futebol dele dentro de campo aí, esse sim, o que a amostragem do Gerson justifica-se muito o investimento que o Cruzeiro fez nesse jogador. Mesmo tão jovem, já tem muita experiência. Dan, eu queria te ouvir antes da gente chamar o Gabriel. Eu gosto muito da parte que ele entende que o processo da Copa do Mundo passa muito pelo que ele também vai fazer dentro de campo e quando ele reconhece a estrutura que o Cruzeiro tem disponibilizado, não só para ele, mas para outros atletas. O Gerson é um jogador de muita qualidade, ele não precisa provar mais isso para ninguém, né? O Pedrinho, se eu não me engano, falou também lá na Toca agora que o Cruzeiro não está fazendo um investimento, não é alguma coisa para o futuro, é um dinheiro gasto para o agora, é um valor gasto para o agora. Então o Gerson ele já vai vir com essa bagagem, com o futebol que ele já sabe que ele tem e é só ele fazer a dele. E não importa onde ele vai estar em campo, como ele bem disse, se ele vai estar mais aberto pela direita, como a gente fez diversas projeções aqui na rádio, se ele vai estar centralizado, não importa. Ele vai ser um jogador titular do Cruzeiro naturalmente e o mais importante é o que ele vai fazer dentro de campo para chegar até a Copa do Mundo, pode beneficiar todo mundo. Ele, o Cruzeiro e, claro, futuramente a Seleção Brasileira. Eu tinha só mandar um abraço pro meu pai que está assistindo, o senhor Maurício. Sim. Senhor Maurício, fãzão da gente, Maurício, da bola, ele mesmo. Por falar em Maurício, hoje é aniversário do meu amigo Maurício Paulucci. Então, um grande abraço para ele. Deixa eu ver se quantas horas. Gente boa. Agora, 1h56. Então, como ele já saiu do programa dele, ele já está assistindo a gente ao vivo. Então, Maurício, um abração para você. Você lembra daquela musiquinha? Era Caceta e Planeta? Eu sou Maurício. Saco, ninguém tem nada a ver com isso. Nada com isso, eu lembro dessa. Beijão, Maurício. Beijão para os dois, Maurício. O Maurício Paulucci. E para a turma lá de Dores do Indaiá, cidade dele. Dores do Indaiá, ó, minha querida. Tão querida quanto Gabriel Marques. Gabriel Marques, aonde está você? De novo está na Toca da Raposa. Toca da Raposa está abrindo as portas todo dia pro Gabriel Marques. Espero que o Bruno venha te chamar aí, apressando a gente no nosso vivo. Não, fala pro Bruno, segura aí, Bruno, segura um pouquinho. Deixa o Gabriel contar toda a história de como que foi hoje aí na apresentação do Gerson. O que o Coringa coringou aí para todo mundo, Gabriel? Conte tudo, não me esconda nada. Boa tarde. Boa tarde para você, Elton, e boa tarde para todo mundo ligado na tela da Band. Olha, uma apresentação, uma coletiva, como há muito tempo, vou te confessar, eu não via, porque teve de tudo, Elton. Teve, vamos dizer assim, teve bom humor, teve também um desabafo forte do Gerson e, claro, tem também a alegria dele de estar agora de volta ao Brasil e usando uma camisa pra lá de pesada. Começando pela parte, né, do bom humor, o Gerson contou sobre a visão dele, né, o point of view, o POV dele, quando estava jogando GTA Online, aí foi surpreendido por um torcedor pedindo para ele vir para o Cruzeiro, pedindo para que essa contratação fosse concretizada e, claro, esse próprio torcedor estava aqui na Toca da Raposa, um momento bem legal e, claro, essa loucura, né, é por isso que o futebol é bacana, esse amor do torcedor, esse carinho, que vai até fora das quatro linhas, bem fora no momento de relaxar ali do Gerson, e estava sendo... ouvindo ali o pedido do torcedor para poder chegar aqui em Belo Horizonte, agora em BH. E claro, o Gerson, que mais uma vez se colocou à disposição para jogar em todas as funções, é o Coringa mesmo do meio campo, pode jogar de volante, pode jogar pela direita, pela esquerda, meia central, da maneira como o professor Tite pedir, claro, o Gerson está à disposição. Bom, o volante também falou sobre como foi a conversa para poder chegar aqui a BH, disse que conversou muito com Tite, com Spindel, o Pedrinho, né? Porque muitos especulavam sobre como é que estava a situação dele no futebol russo, né? O torcedor do Flamengo gostava de fazer brincadeiras, como se ele tivesse, enfim, enterrado no meio do gelo na Rússia, e muito pelo contrário, o Pedro Lourenço fez questão de frisar isso, que o Zenit, hora nenhuma, quis abrir mão do Gerson. Foi uma negociação para lá de complicada, que teve que contar com a insistência do Marcão e também do próprio Cruzeiro, né? Insistindo para que o Zenit aceitasse a venda, uma venda milionária, a venda mais cara, a compra mais cara da história do futebol brasileiro, do futebol da América, né, do continente americano inteiro, 26 milhões de euros, o valor fixo, mais 4 milhões
caso o Coringa atinja uma série de metas, e por isso uma contratação extremamente complicada, que o Cruzeiro conseguiu fazer os russos, depois de muita insistência, aceitar vender esse atleta que eleva o patamar da equipe. Vocês já falaram, Pedro Lourenço frisou que é um jogador que já chega para jogar, que já chega para elevar esse patamar, e claro, para ser campeão, pensando em Copa do Mundo também, é o objetivo pessoal do Gerson, o objetivo coletivo, claro, é seguir forte no Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores, e ele também falou sobre a alegria de estar aqui em Belo Horizonte, de estar de volta ao Brasil. Primeiro aqui de antemão agradecer a todos do Zenit. Desde o dia que eu cheguei lá fui muito bem recebido. Eu sou um cara que não gosto muito de reclamar, eu sou grato a Deus por todas as oportunidades que me dá. E a minha aceita de vir pro Cruzeiro porque foi um projeto irrecusável, aonde também o que me fez aceitar esse projeto foi todo o esforço que o Pedrinho, o Pedro Júnior e o Bruno fizeram. E o professor também, que foi muito importante. Eu acho que quando tem um esforço muito grande de uma parte em te querer em um ambiente, acho que isso vai muito em consideração. Então, um projeto para minha carreira irrecusável, aonde também estamos falando de um clube gigante, aonde também, com todo respeito a outros clubes, não estamos falando de qualquer um clube gigante de muita história. Então, eu estava de férias, cheguei aqui de férias. Sou sincero, o pensamento ainda quando eu cheguei eu tinha que voltar, né, dia 14 para me apresentar, mas aí depois meu pai me falou que tinha uma possibilidade de vir pro Cruzeiro. Eu falei para ele, vai para cima, se conseguir fechar, pode ter certeza que eu vou ficar muito feliz. E hoje eu tô feliz de estar aqui. E como eu falei antes, o mais importante é sempre a minha família. Isso, Elton. A lição da profissão é que a gente abre com o melhor e abre com umas coisas boas e depois deixa o melhor para o final, né, para poder prender a atenção do pessoal. E o Gerson fez também um forte desabafo no finalzinho ali da coletiva, dizendo sobre a dificuldade que ele já passou na vida, ele que já teve fome, já chegou em casa e não tinha comida, e a união da família dele existia nesse momento e existe até hoje. Hoje ele está muito feliz de poder dar uma vida melhor para o pai dele, para a filha, para a esposa. E claro, ele fez questão de frisar que viu vários ataques que a família dele recebeu ao longo dos últimos meses, ao longo das últimas semanas, que ele tem vontade de responder, mas que vai dar essa resposta dentro de campo e que a coisa mais importante para ele no mundo é o bem-estar da família, Elton. Ô Gabriel, só um ponto. O Gerson chegou a falar como que está de parte física, quando que a gente vai poder ver o Gerson estreando com a camisa do Cruzeiro dentro do Campeonato Mineiro ou vai esperar para o Campeonato Brasileiro? Falou sobre esse tema e se falou, como que foi colocado? Elton, ele fez questão de voltar, que acabou de voltar de férias, né? Ele estava pensando, ele ia se reapresentar no dia 14 lá na Rússia, então a vida dele estava girando em torno desse planejamento. Por isso que ele ainda está fazendo, então, pré-temporada. O Cruzeiro vai trabalhar com jogo a jogo, né? Para poder colocar o Gerson em condições, para poder ter um começo melhor com a camisa do Cruzeiro, mas tendo em vista que vem jogos importantes aí no final de janeiro, eu não ficaria nada surpreso caso o Coringa já aparecesse em campo aí no Clássico, ou então na estreia do Campeonato Brasileiro. Ah, boa. Valeu, Gabriel. Obrigadão aí pelos detalhes aí todos aí na apresentação do Gerson. Tendo alguma novidade, pode chamar, que a gente está sempre à sua disposição. Brilhou mais uma vez, viu? Você é bom! Ô, menino bom, viu? Valeu, Gabriel. Um abração, Elton. Daqui a pouco eu tô de volta aí. Tá bom, então. Valeu. Valeu, meu garoto. Esse menino é bom, hein? Como que o Leozinho ia falar do Gabriel? Ele é bom, hein, meu patrão. Band de Minas. Falou só o Band de Minas. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que alguns torcedores podem estar curiosos em relação a isso, porque eu fiquei... Quais são os ataques que ele falou que sofreu? São ataques de torcedores que... Não, mas foi torcedores rivais, mas falando de... Eu acho que é a questão da neve, né, também, dele estar lá muito preso na neve, que não estava jogando e tudo mais, aquilo ali. Não, ele falou que recebeu uns ataques... Não, mas eu acho que não foi... Rede social. Foi, de repente, da torcida do Flamengo que não gostou dele vir pra cá? A torcida... Na minha bolha... Que não estava rendendo. Eu acho que eu vi um negócio... Na minha bolha... Do não render. Ô, Gabriel! Gabriel tá aí ainda? Tá na escuta? Tá na escuta, Gabriel? Gabriel, você quer explicar o Dan e o Breno? Eu tinha visto algumas coisas que eram ataques de torcedores do Flamengo quanto ao voltar para o Brasil e não voltar para o
para o Flamengo, ir para o Cruzeiro, que não estava jogando tão bem assim, por isso que estava voltando. Passa por isso, ele entrou mais em detalhe, por favor? Elton, ele não entrou em detalhes sobre exatamente o que seriam esses ataques, mas a minha interpretação, importante frisar, a minha interpretação é que seria, usando uma palavra pesada que eu não concordo, é que algumas vezes ele e o pai dele, né, que é empresário, o Marcão, foram chamados de mercenários pela torcida do Flamengo. Porque, enfim, renovaram o contrato com o Flamengo, aí abaixou a multa rescisória, aí o Zenit pagou essa multa milionária e foi o Gerson para a Rússia. E agora o Cruzeiro também faz uma negociação milionária para ter o Gerson em Belo Horizonte. Então esses ataques foram repetidos várias vezes em redes sociais também, alguns jornalistas, vamos dizer, mais identificados com o Flamengo também fizeram ataques do tipo, mas a questão é que é sempre bom lembrar que são negociações milionárias. A primeira vez que ele sai do Flamengo é para uma negociação milionária com o Olympique de Marseille, depois são 25 milhões de euros, um valor que inclusive o presidente do Flamengo falou que estava muito bom na época, que acabou sendo vendido por um jogador mais experiente e tal, e agora o Cruzeiro paga 26 mais 4 caso atinja metas. Então, são negociações que envolvem um jogador que é bom de bola, muito bom de bola, mas para alguns tem essa pecha e são ataques realmente muito pesados, Elton, que deu para ver que a minha interpretação mexeu um pouco com a cabeça do Gerson. Não, então tá certinho. Então foi essa mesma interpretação que eu tive, era mais ou menos em cima disso aí que eu tava trabalhando. Gabriel, agora sim você pode voltar a trabalhar. Porque agora você tava só batendo um papo com a gente. Agora é só hora de trabalhar. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Beijo. Vamos ouvir então o desabafo do Gerson mesmo, do Gerson. Tá, do Gerson mesmo. É porque eu fiquei na dúvida se era do Gerson ou do meu ídolo Marcão. Mas é do Gerson. Então vamos ouvir o Gerson. Cara, meu pai, na verdade, hoje em dia sou eu que tô sendo pai dele. Mas se hoje eu tô aqui, foi primeiro por Deus, né? Pelo talento que ele me deu, por todo dia ele me permitir levantar, né? Meu pai foi meu primeiro treinador, muitos de vocês não sabem, foi meu primeiro treinador, começamos treinando ali na rua. A gente esteve junto quando a gente passava dificuldade, a gente esteve junto, meu pai sempre acreditou em mim, até mesmo quando eu não acreditava, meu pai acreditou. A gente briga bastante, mas eu fico emocionado de falar isso, porque muitas pessoas criticam, falam muita coisa, mas aí é fácil você falar até porque o mundo que a gente vive hoje, é muito fácil falar da vida do próximo, né? Hoje falamos mais da vida do próximo do que da nossa própria vida. Então criticam muito ele, falam muita coisa, mas quando tu tá num sofá dentro de casa, é muito fácil tu pegar o telefone e falar. É muito fácil eu pegar o telefone por trás de uma rede social, falar do Pedrinho aqui, mas ninguém sabe o que a gente passou. Ele estava comigo quando a gente não tinha nada o que comer em casa. Não vai ser agora que eu vou abandonar ele. Tamo junto até o final. E se hoje eu tô aqui feliz, esse choro aqui não é um choro de tristeza, não é um choro de alegria, porque só nós sabemos que nós passou. E hoje eu posso dar uma vida boa para minha família. Posso dar uma escola digna para minha filha. Então, se hoje eu tô aqui, agradeço meu pai. Primeiro a Deus e depois meu pai. Acho que é isso. É muito fácil falar da vida do próximo. Muito fácil criticar. Muito fácil pegar o telefone e fazer um vídeo. Mas ninguém tava comigo. Quando eu chegava em casa e não tinha o que comer, ele tava. Minha mãe tava, minhas irmãs estavam. Então o que eu puder fazer para ajudar minha família, eu vou fazer. Podem falar o que quiser. Eu não ligo. Minha prioridade vai ser sempre minha família. Então, pode ter certeza que esse choro aqui não foi um choro de tristeza, não. Foi de alegria, porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu cheguei, eu sei onde eu quero chegar. Então, um recado aqui. Jamais eu nunca vou faltar respeito com ninguém. Uma coisa que vocês não vão ver minha posso estar passando o pior momento da minha vida, posso não estar produzindo dentro de campo bem,
A pessoa pode me criticar, mas vocês nunca vão ver eu faltando respeito com vocês, discutindo com o jornalista, discutindo com o torcedor. Até porque mesmo eu sempre respondi em campo. E é o que eu vou continuar fazendo. Mas eu acho que isso é um desabafo que eu tô fazendo, porque é doloroso ver certas coisas, sabe? Ver o que as pessoas falam da tua família. Óbvio que minha vontade às vezes é pegar o telefone, fazer um vídeo, desculpe até, xingando, fazendo um monte de coisa, mas eu não sou assim não. Eu respondo dentro de campo. E vai ser isso. Então, se hoje eu tô aqui, hoje eu agradeço primeiro a Deus e o meu pai por tudo que ele fez por mim. É isso. Meu respeito, viu, Gerson? Tem meu respeito. Ainda mais que saiu de uma família muito simples, venceu, e tem que ter esse orgulho mesmo e ter essa força familiar que você tem, que você demonstra ter esse carinho pelo seu pai e respeito muito grande pelo trabalho que ele faz ao seu lado, né? E pelas buscas que ele tem para fazer você crescer e se desenvolver mais. Então, só quem saiu de onde você saiu e tem o que você tem hoje, que entende dá valor. E proporcional, você que está acompanhando a gente, muitas das frases do Gerson cabe também na sua história. Então também se valorize em tudo que você constrói. A gente aqui, nós aqui dentro do estúdio também, temos muitos aqui que também passam por essa situação de ter saído de uma família muito simples e de ter alcançado grandes feitos cada um dentro da sua profissão. Então a fala do Gerson representa muita gente que escutou e que teve esse alcance. Então, Gerson, muita gente te entende, né, Valor? Com certeza. Quando você fala aí de parâmetro e como diz o Mano Brown, né, em uma das músicas dele, família em primeiro lugar é o que há. E é de fato mesmo, né? Tudo que ele fala ali a respeito do pai dele, eu posso trazer para minha vida e dizer, né? Eu estou aqui hoje vivendo esse momento profissional, graças a Deus em primeiro lugar, mas graças também à dona Maria Helena, minha mãe, que em todos os momentos da minha vida foi ali a mão que me ajudou, os braços que me carregaram, enfim, não só desde o nascimento. Então, realmente... acho que ele tira um peso, né, Elton? Assim, sim, também, falar sobre coisas que te incomodam, acho que também é importante. E de agora em diante, é realmente esse Gerson, né? Trabalhar dentro do campo, para dar ali as respostas para a sua própria carreira e para um clube que realmente fez um investimento, provavelmente, talvez seja o último grande contrato, né? Talvez, né? Como o Gerson é um grande jogador, a gente não pode cravar isso, mas é um contrato realmente muito importante que o Cruzeiro faz com esse jogador. Aqui, a gente vai para um rápido intervalo, mas... emocionou todos nós, né? Na sala de entrevista coletiva aqui da Toca, as palavras do Gerson. O que você pode falar com a Itatiaia? Tudo certo? Itatiaia, obrigado. Vocês foram a primeira emissora, vamos dizer assim, da minha entrevista. O Pedro, garoto bom, ele já faz parte do meu show. E isso foi muito bom, filho. Sabe por quê? É muito fácil as pessoas te baterem. Agora, te defender, ninguém te defende. Poxa, e meu filho, eu sempre soube o pensamento dele, né? Me defender, né? Mundialmente, porque isso não vai ficar aqui não, gente. Isso vai rodar o mundo todo. É bom. E ainda assim vão continuar falando de mim, mas tá bom também, não esquenta não. O importante é que eles falam de mim e eu dou um sorriso para eles. Respira que é de graça, porque a vida não tem replay. Tá gostando de BH? Eu tô amando, o povo de BH. Olha só, amei vocês. Tá, eu tô aqui para dividir a responsabilidade com o Gerson. Porque a gente fala assim, não, mas o Marcão parece que é o jogador. Não, eu sou o jogador, né? Meio a meio, que eu fico aqui só dividindo daquele jeito, né? Mas o jogador estrela, todo mundo já sabe quem é, que é o Gerson. Muito obrigado e respira. Respira que é de graça, porque a vida não tem replay. Outra coisa, meu povo, eu não gosto de plateia. Se vocês acham que eu tô muito alegre, sorria também. Uau! Hoje o frango caipira vai ser por sua conta, tá? Tá bom também, mas vai ter que ter aquela
Aquele aperitivo. Aquele aperitivo, não é o Turek, beber aquele Turekzinho. Eu gosto de um sprint Aperol, mas por tá ruim de achar que eu vou beber no que tem. Bom falar com você. Obrigado. Sucesso. Arregaça. Dá um abraço lá pro... É tetra brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.